muitos anos atrás, existia uma ilha, exatamente, uma ilha, uma ilhota, aqui em toda essa região aqui, que vai aqui da Praça Garibaldi até a Lima e Silva, Getúlio Vargas, e pega essa região toda aqui, ó. Mas isso eu tô falando coisa de mais de 100 anos atrás, 1912, 1918 mais ou menos. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Aqui onde hoje é o Tesourinha, existia uma ilhota. É, exatamente. E nesse bairro aqui, conhecido como Ilhota, existiam umas pessoas muito importantes na cidade. Lupicínio Rodrigues nasceu nessa área, Lupicínio Rodrigues. E Tesourinha também. Tesourinha, jogador do Internacional. Por isso que foi homenageado o ginásio Tesourinha. Parece mentira, né, que tudo isso aconteceu aqui. O que tem hoje aqui? Tem uma comunidade ali que é, eu acho que é Esperança, comunidade da Ilhota. Só que na época era grande. E hoje em dia tem 40 casas mais ou menos, que fica ali perto da Ipiranga. Mas na época era gigante isso aqui. Por que era uma ilha? Porque tinha o riacho da Cascatinha, o arroio da Cascatinha, o riacho Ipiranga. Eles se encontravam aqui, ó. E a única parte que não ficava alagada era essa, bem aí onde está o ginásio Tesourinha, ó. Onde hoje é o ginásio Tesourinha, muitos anos atrás foi uma ilha, conhecida como Ilhota. Porque vinha o riacho do dilúvio, o arroio dilúvio, e ele se juntava com o arroio Cascatinha. O arroio dilúvio ele não era reto como ele é hoje em dia. Aqui onde eu tô na Érico Veríssimo, ele passava por aqui, ó, ele fazia curvas, né? E exatamente naquela localidade ali ficava a ilhota. Ele fazia curvas, depois o pessoal fez algumas obras ali e ele ficou reto daí em direção ao Guaíba daí. Mas o trajeto que ele fazia era totalmente de curva. Ele descia por aqui, ó. Ele fazia uma curva aqui, depois ele descia aqui e saía lá naquela ponte de pedra na Borges de Medeiros em direção ao rio Guaíba daí. Um bairro inteiro cercado por água, bem no meio de Porto Alegre. Pois é. E não estamos falando sobre enchente, não. Estamos falando de uma coisa que existiu muito tempo atrás. E muita gente que passa hoje pela Avenida Érico Veríssimo, pela Praça Garibaldi, pelo Centro Municipal de Cultura, sem fazer ideia de que ali existiu um dos lugares mais importantes da história negra da cidade. Esse lugar se chamava Ilhota. E essa história parece até filme. Tudo começou no início dos anos de 1900. Naquela época, Porto Alegre era muito diferente da cidade que a gente conhece hoje. O arroio dilúvio, ele não era canalizado, ele não era reto como a gente vê hoje em dia. Ele cortava as cidades em curvas enormes, cheios de banhado, pontes de madeira e áreas que alagavam sempre que chovia forte. E foi justamente uma dessas curvas que criou a Ilhota. Por volta de 1905, depois de obras feitas pela prefeitura, um pedaço de terra ficou cercado pelas águas do arroio dilúvio. Era literalmente uma pequena ilha dentro da cidade. Daí nasceu o nome de Ilhota. Só que o mais impressionante não era a água, era o que existia ali. A Ilhota virou lar de muitas famílias negras pobres que trabalhavam no centro da cidade. Pessoas simples, trabalhadores, cozinheiras, lavadeiras, carregadores, músicos, engraxates. Gente que não tinha condições de morar nas áreas
mais valorizadas, mas precisava viver perto do trabalho. E mesmo com toda essa dificuldade, a ilhota tinha algo muito forte, a união. Os moradores se juntavam o tempo inteiro, se ajudavam o tempo inteiro. Quando uma lavadora precisava sair para entregar roupa, a vizinha cuidava das crianças. Quando faltava comida numa casa, a outra família dividia o pouco que tinha. Era praticamente uma comunidade onde todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava. Agora imagina como era viver ali. As ruas eram estreitas, cheias de barro. Muitas casas eram de madeiras, uma colada na outra. Em alguns pontos existiam pontes de madeira improvisada, passando por cima da água. E quando vinha chuva forte, a enchente invadia tudo. Os moradores já estavam acostumados a perder móveis, roupas e objetos dentro de casa. A água fazia parte da rotina da ilhota. Mas mesmo assim muita gente dizia que não ia sair dali. Porque a ilhota tinha vida, tinha música, tinha carnaval, tinha samba. Ali surgiram blocos carnavalescos históricos de Porto Alegre. A região era conhecida pelos batuques, pelas festas e pelas rodas de samba que atravessavam a madrugada. E foi nesse cenário que nasceu um dos maiores compositores da história do Brasil, Lupicínio Rodrigues. Sim, o rei da dor de cotovelo nasceu na ilhota em 1914. E existia uma curiosidade incrível sobre o nascimento dele. Dizem que naquele dia chovia tanto, mas tanto que a parteira precisou chegar de barco para fazer o parto. Olha a cena. No meio da chuva, numa casa simples da Travessa Batista, nasceu o homem que mais tarde criaria músicas eternas. E quem conheceu a ilhota dizia que a casa da família do Lupicínio era uma das mais bonitas da região. Lupicínio cresceu onde ouviu samba, batuque, conversa de bar, histórias de amor e sofrimento. Tudo aquilo virou inspiração para suas músicas, mas a ilhota não ficou marcada só pela música. Ela também foi importante na história do futebol negro em Porto Alegre. Naquela época, muitos clubes não aceitavam jogadores negros. Então, os próprios moradores criaram seus times. Foi assim que surgiu a famosa Liga da Canela Preta. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar nisso, mas ela foi uma das competições mais importantes da comunidade negra da cidade. Os jogos aconteciam em campos cheios de barro, perto de áreas alagadas. Os jogadores enfrentavam preconceito, falta de estrutura e invisibilidade. Mesmo assim, lotavam os jogos. Os times tinham rivalidades fortes, torcida apaixonada e jogadores muito talentosos. E foi dali que muitos atletas começaram a abrir o caminho no futebol gaúcho. A ilhota também ficou conhecida pela cultura negra e pelas religiões de matriz africana. Os tambores ecoavam pelas ruas, as festas aconteciam até tarde. Os antigos moradores lembram que o bairro tinha uma energia diferente. Um lugar pobre, mas cheio de alegria, identidade e resistência. Só que a história começou a mudar. Em 1941, aconteceu uma das maiores enchentes da história de Porto Alegre. A água tomou conta da cidade. Depois disso, a prefeitura acelerou as obras para canalizar o arroio dilúvio. E aos poucos, a ilhota começou a desaparecer. As águas foram desviadas, as ruas mudaram, as casas começaram a ser demolidas. E aí vem a parte mais triste dessa história. Muitas famílias foram obrigadas a sair dali, sem escolha, sem apoio adequado, sem estrutura. Muita gente foi levada para bairros distantes, principalmente para Restinga, que naquela época praticamente não tinha infraestrutura. Não tinha água direto, não tinha luz, não tinha escola. Mesmo assim, centenas de famílias foram removidas para lá. E assim, um dos territórios negros mais importantes de Porto Alegre foi sendo apagado do mapa. No lugar da antiga ilhota, surgiram avenidas, prédios e novas construções. Hoje, quem passa por ali dificilmente imagina tudo que existiu naquele chão, mas a memória continua viva. Continua nas músicas de Lupicínio, nas histórias contadas pelos antigos moradores, no samba, no carnaval, na cultura negra de Porto Alegre. E talvez essa seja a parte mais forte dessa história. A ilhota
desapareceu fisicamente, mas nunca desapareceu da memória de quem viveu ali. Então, na próxima vez que você passar pela Érico Veríssimo, tente imaginar as casas de madeira, as crianças correndo pelas ruas de barro, o som dos tambores, as pontes de madeira sobre a água, o samba atravessando a madrugada e um bairro inteiro resistindo, mesmo cercado por enchentes, preconceito e abandono. Porque antes de existir a avenida, ali existia vida. Olha só a energia desse lugar aqui, hein? Mais de 100 anos atrás. Aí o cara passar pelo criador do hino do Grêmio, cruzar com o maior craque daquela época, né? Essa região aqui, ela ficava numa parte muito baixa da cidade, cercada por esses dois arroios, né? Então, seguidamente tinha grandes enchentes aqui o tempo todo. A água subia, entrava nas casas com facilidade. Mas na metade dos anos de 70, o governo decidiu mudar tudo isso aqui. Eles fizeram uma grande obra para, como se diz, endireitar o arroio de Dilúvio, né? Como eu disse, ele não era reto. Ele fazia umas curvas aqui nessa região, né? Não era reto como a gente vê hoje em dia, né? Aí fizeram ele ficar reto na Avenida Ipiranga para desaguar lá no Guaíba. Só que para isso aí acontecer, os moradores foram tirados daqui e levados para outros bairros muito mais distantes, como a Restinga, lá na Zona Sul. Vou só parar aqui porque aqui é meio complicado ficar parado aqui. Os caras acham que o cara é polícia. Deixa eu só parar aqui em outro local aqui no Tesourinha mesmo. Deixa eu parar aqui. Esse aqui é o ginásio do Tesourinha. Então aquelas antigas casas que existiam nessa região toda aqui sumiram. O que sobrou dessa comunidade é ali onde eu mostrei, onde tem aquele beco ali, né? E esse ginásio que está aqui na direita, o ginásio Tesourinha, ele foi construído para homenagear o craque do Internacional. A Praça Garibaldi continua ali, onde eu mostrei. Ali na época era um ponto de encontro de músicos, blocos de carnaval também se reuniam ali, né? Então é isso, mostrei um pouco dessa história aqui, dessa ilhota. Vou mostrar aqui de novo. Ginásio Tesourinha. E aqui é onde existia, na direita, né? Tinha um arroio que passava bem aqui onde eu tô. O arroio do Dilúvio, o arroio Cascatinho, os dois se encontravam, por isso que se tornou a ilhota. Então é isso. Estamos aí aprendendo, conhecendo histórias que, o tempo que eu moro em Porto Alegre, nunca imaginei. Tem muita história que a gente não fica sabendo, se não é a gente procurar, se não é a gente pesquisar. Então é isso, pessoal. Quem tá curtindo, quem gosta desse tipo de vídeo assim, e que o cara vai lá no local e fala da história, mostra um pouco da história, curte aí, porque agora eu tô começando esse canal do zero, perdi meu outro canal, então tem que começar do zero aí. É frustrante, como o próprio YouTube diz, né? Mas fazer o que? Tem que começar do zero. Eu tinha várias histórias ali, que eu tinha vários vídeos de locais que eu fui, que eu mostrei, enfim, mas perdi tudo, cara. Então não adianta nem repostar. Muita coisa eu perdi. Aproveitar que eu tô passando aqui na Lima e Silva, mostrar aqui algumas coisas aqui. Até para quem não conhece Porto Alegre, não tem interesse em saber de história, quer saber da atualidade, como é que é agora, o que tem lá agora. Então vamos mostrar aqui, ó.
Eu trabalhei um tempo aqui na Lima e Silva, ali onde era o Olaria. Quem é de Porto Alegre sabe o que eu tô falando. E quem não é de Porto Alegre quer saber qual que é essa rua que falam tanto aí, qual que é essa rua badalada. Eu perguntei uma vez pro cara, o cara disse que era por aqui o tal de G-Powers. Quem lembra do G-Powers? Dos anos 80, dos anos 90. Era por aqui, eu acho que era... Eu não lembro, cara, eu era muito novinho, não lembro. Imagina, 30 anos atrás. Mas aqui eu lembro, aqui eu trabalhei aqui, ó, na direita, onde tem olaria agora, tinha uma casa, um bar muito legal aqui, que era o Coach, bem aqui, ó. Bem aqui tinha o Coach Bar. Tinha umas bandas que vinham tocar. Eu achava legal, muito legal aquilo ali, cara. Eu nunca entrei, eu só via de fora, né? Porque eu trabalhava aqui no Olaria. E na época eu não tinha bala na agulha também, né? Só ficava olhando de fora. Porque quem já trabalhou de manobrista, de caixa, ou aqui no cinema aqui sabe que o povo que frequentava aqui era outro patamar, era outro nível. A gente estava ali só para trabalhar, né? Será que de repente eu encontro alguém aí que trabalhou aqui também, no Olaria? Hoje em dia não existe mais nada aqui, ó, daquele antigo Olaria. Eu trabalhei ali de manobrista, tinha um estacionamento ali no centro comercial Olaria. E eu sempre pergunto quem conheceu, quem frequentou, teve alguém que trabalhou. Sabe por que eu sempre pergunto? Porque nos comentários a gente sempre aprende e acaba até encontrando outras pessoas que também eram da época. E aí começa, né, cara? Começa o clima de nostalgia. Eu nunca fui muito fã não daqui da Cidade Baixa. Meu chão era, na época, era New Look, Lei Seca, Manara, Santa Mônica. Nunca fui muito fã da Lima e Silva. Às vezes que eu vim aqui em alguma festa, em alguma coisa aqui na Lima e Silva, essa região toda aqui é tudo bar, ó. Foi pra comer um X aqui no Cavanhas, ou foi pra ir no Opinião assistir algum show. Mas como Bar Cotiporã aqui, ó, pra quem quer saber onde é que eu tomo uma cerveja de noite, qual é o lugar badalado, é aqui, galera, ó, Rua Lima e Silva. E eu gostava muito também, achava legal pra caramba também o bairro Bonfim. Eu não era daquela vibe dos loucos, porque na época tinha a turma de punk, tinha a turma do metaleiro. Eu não era muito daquilo lá não, mas eu achava massa. Sabe o que é quando tu passa na frente desses grupos, dessa galera aí? Tu acha legal aquela reunião, tu acha legal aquele grupo lá e tal, mas tu não frequenta. Tu só acha legal olhar de longe. É o que aconteceu comigo na época. E na época que eu lembro assim do Bar Scaler, toda hora falando na Rádio Ipanema. Eu passava por ali, eu via aquela galera, aquela multidão ali. Vou mostrar pra vocês agora, aqui no Bonfim. Cadê aquele povo, aquela galera toda que tinha? Não tem mais nada, cara, morreu. No momento que fechou aqueles bares ali, o Luar, Scaler, aí acabou. O Bonfim acabou. Mas vamos mostrar ali como é que tá hoje em dia. Pô, cara, eu tinha um canal assim, uma galera ali conversando, batendo papo, como se fosse um bate-papo de amigos, sabe? E o pessoal começou a se achar, tipo, comentar, falar, pô, cara, frequentei o Scaler, pô, muitas vezes fui no Fim de Século, Crocodilos. Tava legal os papos. Pô, é desanimador, cara, tu perder um canal desse. Mas fazer o que? Tem que começar do zero, né? Então tamo aí de novo.
E no meu caso, eu só perdi, pelo menos pra mim, foi pior. Tem gente que, imagina, vive do YouTube. Imagina tu perder um canal, tu perde tudo, tu perde toda a receita, cara. Mesmo que tu tivesse milhões de views, milhões de inscritos, não importa. No momento que eles tiram o teu canal, tu perde tudo. Tudo. E nem vai ganhar o dinheiro. Não tem essa de, aquele dinheiro que tu fez de views e coisa, tu perde tudo, cara. Sacanagem, né? No meu caso, não perdi nada, eu não era monetizado. Mas pra mim, eu perdi muito mais que os outros. Eu perdi os inscritos, perdi os vídeos, perdi um trabalho que foi feito, trabalho de ir nos locais, trabalho de pesquisar, de estudar a história, o que acontecia ali, o que rolou ali, qual é a história que existe daquele lugar, daquele bairro, daquela rua. Tudo isso tem que ter pesquisa. Todo mundo acha que é a coisa mais fácil, né? Isso que eu não era monetizado, eu fazia tudo isso e faço ainda, né? Por gostar, sabe? Pela troca de carinho, de apoio ali dos comentários, o pessoal falando show de bola, gostei do teu vídeo, pô, meu irmão. E como eu disse, galera dos anos 80, dos anos 90 ali se achando, né? Pô, também frequentei, aí virou um bate-papo entre eles ali nos comentários. Tu lembra tal lugar? Tu foi em tal lugar? Tu frequentou tal lugar? Cara, show de bola, cara. Isso foi o que me deixou mais puto. Não foi por dinheiro, porque eu não tinha dinheiro mesmo pra receber. Não era monetizado. Mas pô, pelo trabalho, pelo esforço. Olha o Bar Ocidente ali, ó. Bar Ocidente ali na esquerda, ó. Naquela casa amarela ali, ó. Antiga. Ali já mudou de cor várias vezes o Bar Ocidente. Cine Baltimore, quem lembra, hein? Aqui na esquerda, ó. É como eu disse, cara, pô, na época, assim, pra ir no cinema era um evento, cara. O Escalera aqui, ó. O Escalera aí na direita, ó. Na época, pra ir no cinema era um evento, cara. Era a primeira vez que eu fui, nunca vou esquecer, cara. Ainda tive que... Como é que se diz? Tive que enrolar pra conseguir entrar, porque tinha menos de 18 anos, né? Pra conseguir entrar no cinema aí, ó. Onde era o Escalera, agora é um Armazém da Redenção. Vou mostrar mais outra coisa que tem na frente aqui. Vamos seguir. Tem mais histórias aqui pra frente, ó. Aqui onde eu tô, o Bonfim. A galera do rock vai saber o que eu tô falando. Galera dos anos 80, alguma galera dos anos 90 também. Galera que curtia TNT, Cascaveletes, Bandalheira, Barata Oriental, De Fala, Garotos da Rua. Vamos fazer esse tour aqui. Mas eu não vou desanimar, não. Perdi todos os meus inscritos, perdi as amizades, os contatos, perdi tudo. Tô aqui começando com esse vídeo, que é o segundo vídeo. Hoje é dia 19 de maio. O primeiro vídeo que eu fiz, ninguém viu até agora. Caramba, ninguém viu até agora. Pra tu ver, pra quem pensa em eu vou virar youtuber, eu vou largar meu trampo, vou viver de... Cara, não é fácil, meu irmão. Esse canal ali, ó, que eu perdi, eu tinha 3 anos. Quanto esforço, quanta luta e aprendizado, e muda do jeito, e estuda. Estudei muito, cara. E continuo estudando até hoje. Ou seja, não aprendi muita coisa ainda. Continuo aprendendo. Mas quando eu senti que eu tava evoluindo, quando eu senti, pô, o pessoal curtindo, mais de 10 mil inscritos num mês, cara. Pô, daí o YouTube foi lá e me podou, meu irmão. Poxa. Aí foi foda, cara. É desanimador, dá vontade assim de largar de mão, né? Mas como eu disse, eu não era monetizado, então não perdi dinheiro nenhum, só perdi o trabalho. Perdi todo o trabalho feito, aquelas pesquisas, aquelas coisas todas que a gente fazia, perdi, né? Aí
agora tem que começar a criar tudo de novo. Não adianta chorar, não adianta resmungar. Conto com o apoio de vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo aí, se inscrever. Aqui na esquerda, ó, quando eu era criança, tinha o restaurante Pagoda. Quem lembra? E eu disse que era japonês e não era japonês. O cara me corrigiu, disse que é chinês. Pô, mas tem que dar um desconto, cara. Eu tinha 7 anos na época. O que eu tava falando ali, ó. Bom, a galera que curtia rock, Replicantes, existia a Vortex, que era um estúdio, um bar. Era um lugar onde rolava show, gravação e bar. Era aqui do lado da Panvel, ó. Vortex. Era um bar conhecido que foi aberto pela galera do Replicantes. Aqui, ó. Aqui na direita da Panvel, ó. Essa eu quero ver. Quem é que sabe dessa história que existiu o bar Vortex? O Trianon já é antigo. Aqui na frente temos o Trianon, Bauru. Galera, eu estudei também aqui no Rio Branco. Morei nessa rua aqui, ó, na rua São Vicente. Quem lembra do Dossu aqui, ó, na esquerda aqui, ó. Já foi pouco preço também. Quem lembra desse mercado que existiu aqui? E o que vai me motivar a fazer mais e mais vídeo é os comentários, cara. Tem um, dois que vai comentar, falar mal, hater, sempre vai ter. Mas 99% te apoiando, agradecendo o vídeo. Muitos agradecendo o vídeo. Pô, cara, obrigado por mostrarem mais, porque não moro mais em Porto Alegre por mais de 20, 30 anos. Então é isso. Vou mostrar mais um pouco ali em cima que tem outra histórias do passado. Olha a quantidade de radar que tem aí, ó. Olha aí. Ali em cima, ó. Olha a quantidade de radar, câmera. Se tu passou mais de 60, multa. Passou no sinal vermelho, multa. Eles dizem que depois da meia-noite é liberado. Eu não acredito nisso. Perguntei pro cara, o cara me disse que existiu o beco, que eu também não me lembrava. Beco do Rato. Uma coisa assim, ali perto do Porto Elias, onde eu vou passar agora. E o Barba Azul também, eu lembro do nome, mas não lembrava onde é que era. O cara também me falou onde é que ficava. Aqui na esquerda temos um barranco. Quer ir numa churrascaria boa de Porto Alegre? Ó, vou fazer propaganda pros caras de graça, ó. Churrascaria Barranco. Quando que eu fui? Quando eu era criança. Aqui, meu irmão, Porto de Elias, ó. Quem lembra aí, ó? Agora virou um estacionamento. Cara, como tinha casa noturna, bares, boate, danceteria. Muitas e muitas. Na época tinha mais de 200 em Porto Alegre. Nos anos 80, 90. Hoje em dia não tem nada. Nada. Pra começar, se tu for lá, já sabe, vai tocar o quê? Pagode e funk e sertanejo. Essas três coisas. Galera do rock não existe mais. Aí a gente fica falando, né? Pô, daí tu procura fotos do local, né? Cadê as fotos do Porto de Elias? Cadê as fotos do Barba Azul? Cadê as fotos do fim de século? Cara, não tem. Eu falei, cara, mas como que não tem, cara? Porra, nós não estamos falando de coisa de 200 anos atrás, nós estamos falando de coisa de 30. É que a galera na época não tirava foto. Vídeo, então, nem pensar. A galera ia nas festas, a galera ia nos locais, nas coisas, pra se divertir. Ninguém tinha aquela preocupação de tirar foto e postar. Quem que fazia vídeo naquela época? Ninguém. Então é isso, pessoal. Desabafei um pouco aí, mostrei um pouco da cidade. Falei o meu relato, por que desse vídeo, por que eu tô começando do zero. É porque o YouTube ele não te perdoa, né? Ele não perdoa. Tu começa com
com algum direitos autorais ali, strike, e quando vê vai lá de corta. No meu caso eu não fiquei nem sabendo por quê. É porque talvez eu postei, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, coisas que não era minha. Só por causa disso. Nunca fiz nada relacionado a nudez, ou falar alguma coisa relacionada a isso. Nada. Mas por ter postado coisa que não era 100% autoral, o YouTube tá metendo a faca geral. Então daqui a pouco a gente grava um outro vídeo por aí também, né? Hoje eu fui lá no... Como eu tava ali pertinho do Tesourinha, falei um pouco do que foi aquilo ali, do que era aquela história ali, o que aconteceu. Eu também não sabia, passei 1.200 vezes ali, nunca imaginei o que rolou ali, quem nasceu naquela região. Então por isso que eu resolvi gravar um pouco ali e falar um pouco. Beleza? Não se esquece de se inscrever, porque, pô, tenho 2 inscritos só.